Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, misericórdia e paz. Hoje é sábado, dia dedicado à Virgem Maria. Neste sábado 13 de novembro, mais uma vez nós nos encontramos para fazermos esta experiência com a misericórdia. E hoje, uma experiência com a misericórdia pelas mãos da Virgem Maria. E nós vamos abrir o nosso diário no parágrafo 786. E Santa Faustina nos escreve o seguinte: hoje, durante as vésperas, uma dor atravessou a minha alma. Vejo que essa obra ultrapassa as minhas forças em todos os aspectos. Sou uma pequena criança diante da enormidade dessa tarefa e disponho-me a cumpri-la apenas para atender a uma expressa ordem de Deus. E, por outro lado, até essas grandes graças se tornaram um peso para mim e mal posso carregá-lo. Noto receios e diversas dúvidas da parte das superioras, e por essa razão um relacionamento desconfiado delas para comigo. Meu Jesus, vejo que também tão grandes graças podem constituir sofrimento, e de fato assim é. Não somente pode, mas até deve haver sofrimentos por essa razão, para provar a ação divina. Compreendo bem que se o próprio Deus não fortalecesse a alma nessas diversas provações, ela não daria conta por si só, e portanto o seu escudo é o próprio Deus. Quando durante as vésperas continuei a refletir sobre essa espécie de mistura de sofrimento e de graça, ouvi a voz da Mãe Santíssima. Fica sabendo, minha filha, que embora eu tenha sido elevada à dignidade de Mãe de Deus, 7 espadas de dor transpassaram o meu coração. Nada faças para te defender. Suporta tudo com humildade e o próprio Deus te defenderá. Vejam, meus irmãos, a preciosidade, do que Santa Faustina quer nos ensinar no dia de hoje. Nos lembrando daquele Evangelho, a Mãe Santíssima, nos lembrando daquele Evangelho que Jesus disse para nós esperarmos a recompensa só de Deus. Não façais jejum para que as pessoas vejam, porque se as pessoas verem, se você está esperando a atenção das pessoas, você já recebeu a sua recompensa. Não dê esmola para que as outras pessoas vejam, mas que só Deus veja. Então a Santa Mãe de Deus nos chama a atenção para isso. Santa Faustina está passando por uma grande dificuldade porque ela contempla tudo aquilo que Deus deseja dela, e nós falávamos ontem da vontade de Deus. Santa Faustina contempla a grande obra de Deus que Deus deseja dela e se sente tão pequena, se sente tão miserável para cumprir, se sente incompreendida, inclusive pelas irmãs, pelas superioras, se sente desprezada. Olha o sofrimento do coração de Santa Faustina. E às vezes a gente tem um pensamento muito errado, da vida, por exemplo, que no caso aqui Nossa Senhora vai chegar para a gente e vai aliviar o nosso sofrimento e vai dizer que quem está errado é o outro, que a culpa é do outro. Não, a Mãe Santíssima que quer que nós cumpramos a vontade de Deus com perfeição, ela diz: nada faças para te defender, suporta tudo com humildade, porque o próprio Deus te defenderá. Suporta tudo com humildade para receber a recompensa de Deus. E quantas vezes nós recorremos a Nossa Senhora com um coração tão distante daquilo que ela quer fazer por nós? Quantas vezes nós recorremos até ao próprio Deus com um coração tão cheio de interesses, voltado só para essas coisas da terra? A gente faz novenas e súplicas e orações a Nossa Senhora para as coisas só voltadas aqui para a terra e não pede virtudes, não pede graças de conversão. Não compreendemos o Evangelho que nos ensina a esperarmos a recompensa de Deus. É o que a Virgem Maria nos ensina hoje, por aquilo que ela disse a Santa Faustina. Santa Faustina está submersa num sofrimento terrível em que até o desprezo lhe causa um grande sofrimento.
Nossa Senhora nos ensina a Santa Faustina a ofertar, porque mesmo ela, como Mãe de Deus, sofreu. Quem é que não sofre? E a gente quer um Deus que só nos alivie dos nossos sofrimentos. A gente quer um Deus que faça aquilo que a gente quer. Mas o próprio Deus e a própria Mãe de Deus sofreram. Então tem muitas ideias erradas dentro da nossa cabeça, muitas ideias protestantes que infelizmente alcançaram a nossa mentalidade, emburreceram a nossa forma de compreender a doutrina. A gente quer um Deus que faça, um Deus que dá prosperidade, que vai nos libertar de todos os males, que vai abençoar a nossa vida, para que a nossa vida seja boa aqui na Terra. Não é isso que a nossa doutrina católica ensina. Os santos padres, principalmente São João Paulo II, quando escreveu Salvifici Doloris, um documento, uma encíclica, nos ensinou que o nosso sofrimento também é redentor. Ele precisa gerar uma obra dentro da nossa alma, porque todos os homens e mulheres sofrem. A diferença do nosso sofrimento é que ele tem que se unir ao de Cristo, porque o sofrimento tem valor. O sofrimento se torna redentor, purifica a nossa alma, santifica a nossa alma. Se a própria Mãe de Deus sofreu, padeceu sem ter nenhum pecado, imagine nós que temos tantos pecados, que temos tanta maldade dentro do nosso coração, por que não sofrer? Então vamos pedir a Nossa Senhora que tire essas ideias erradas do Evangelho da nossa cabeça e nos faça entender que o caminho que Deus propõe para cada um de nós é de cruz. E o único que é inimigo da cruz é o diabo. Se você está servindo ao diabo, sim, aí você tem que querer uma vida sem cruz. Mas se você serve a Jesus, você tem que entender, nós precisamos entender que a nossa vida ela é de cruz. E Jesus nos prometeu cruz. Jesus não nos prometeu benefícios aqui na terra. Jesus nos prometeu perseguição. Jesus nos prometeu cruz, sofrimento, padecimento, porque o Filho do Homem não tinha nem onde reclinar a cabeça. E a gente quer um Cristo só que resolva os nossos problemas. Isso está muito errado. E é o que a Mãe Santíssima quer nos ensinar hoje. Nossa Senhora quer nos ensinar a nos aproximarmos do seu coração imaculado e esperarmos a recompensa do céu. Jesus diz no Evangelho de hoje, será que encontrará fé sobre a terra? Quando Ele vier, Ele vai encontrar fé? Por isso que eu acredito que Nosso Senhor de fato está próximo de vir, porque nós não temos mais fé. Nós não acreditamos. Nós pegamos diversas ideias do que as pessoas e do que as religiões pagãs falam de Deus e criamos um Deus segundo os nossos desejos. Isso está errado. Nós desprezamos o ensinamento de Jesus para criar um Deus que satisfaça os nossos desejos e isso está errado. Isto é um pecado contra o primeiro mandamento, onde eu idolatro um falso Deus. Mas Jesus, quando vier, vai encontrar fé sobre a terra? Pode ser que Ele venha agora, porque o povo não tem mais fé. Nós não temos mais fé. Nós não estamos mais dispostos, como nos tempos dos mártires, a doarmos as nossas vidas do que negar a fé, do que negar as verdades da fé. Então vejam, meus irmãos, será que Deus encontra fé em nossos corações a ponto de nós sofrermos e padecermos unidos a Jesus? Será que Deus encontra esta fé que nos faz abraçar a cruz e seguir fiel o caminho que Jesus nos ensinou? Porque Ele é o caminho. Ele, Deus, homem, é o caminho. É a proposta de questões, de respostas que a Virgem Maria nos propõe também para este sábado. E se Deus viesse hoje, Ele encontraria fé em meu coração, no teu coração? Se nós não temos fé, então é um sinal de que, de fato, Deus está próximo de vir, Jesus está próximo de vir. Porque poucos são os que têm fé e poucos são os que vivem a fé. Então vamos pedir a Nossa Senhora, neste sábado, que ela nos conceda a graça de crescermos de fé em fé, de amadurecermos a nossa fé, de contemplarmos as verdades da nossa santa religião de mais de 2000 anos e, sobretudo, que junto ao seu coração imaculado ela nos ensine a sermos discípulos de Jesus.
nos consagremos à Virgem Maria. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. Mãe da misericórdia, rogai por nós. Fiquemos com Deus, fiquemos com a Virgem Maria e nos encontramos novamente amanhã, neste encontro com a misericórdia divina. Um forte abraço e até amanhã.